Amados, agora sim, hein? Aleluia! Anjos luminosos, capítulo 4, página 51, os anjos luminosos. Eu vou tentar, irmãos, em duas aulas, estar discutindo com vocês a doutrina dos anjos, tá? Duas aulas aí, pelo menos é o que eu pretendo. A princípio, nós vamos falar sobre os anjos, sem distinguir entre anjos caídos e anjos eleitos, né? Entre anjos de Deus e os demônios. Okay? Os demônios nada mais são do que anjos que caíram, né? Então, mas eles continuam sendo na categoria de anjos, ou seja, seres angelicais. Então, os demônios são da mesma espécie, vamos colocar assim, né? Que os anjos de Deus. Porém, eles são anjos que caíram, são anjos que se rebelaram junto com Satanás, que também é um anjo, né? Foi um anjo de luz, tanto é que é um termo que se usa para ele, que é o Lúcifer, né? Ou seja, aquele que porta a luz, o carregador da luz, né? Esse termo não é hebraico, também não é grego, é um termo latim, né? Vem do latim, da Vulgata Latina, ou seja, de uma antiga tradução que foi feita do Antigo Testamento, por Jerônimo, no caso, que é chamada Vulgata Latina, onde ele traduz o Antigo Testamento hebraico para o latim. Então, o texto de Isaías, capítulo de número 12, se não me falha a memória, verso 12 ao 14, então vai estar escrito lá, lógico, na tradução em português, né, filho da alva. E aí no hebraico, traduzido para o latim, ficou Lúcifer, né, Luxfer, quer dizer, aquele que carrega a luz, lux é a luz. Então é por isso desse termo Lúcifer, muito mais usado talvez do que qualquer outro, né? Até mesmo Satanás, que já é no hebraico Satã, outros termos que o... Isaías 12. me parece que é 12. Não. Capítulo 12, verso 12 ao 14? Não vai até os 12. Capítulo 12? Isaías? O 12 não tem 14. É o 14 e 12. Ah, então isso aí. Eu acho que é como você Exatamente. caiu do céu. Então é capítulo 14, né? Depois nós vamos recorrer ele, não se preocupe em ler logo lá não. Então capítulo 14, verso 12 ao 14. É isso, né? Então é mais ou menos isso aí. Mas a gente vai recorrer depois a esse texto aí, tá? Só para explicar de onde veio esse termo Lúcifer, tá? Mas vamos deixar de lado agora. Vamos falar sobre os anjos. Então a criação dos anjos, né? A categoria dos anjos. A página 51 eu vou ler um pouquinho aqui da página 51 e aí a gente vai recorrendo aos textos bíblicos e aí discorrendo também aqui na leitura do livro, tá bom? Então o estudo dos anjos tem atraído a curiosidade de muitos nesses últimos dias. Não há, porém, compreensão correta sobre quem são esses seres e como deve se estabelecer o relacionamento com eles. Por outra parte, encontramos pessoas oferecendo-lhe culto e procurando maneiras de se comunicar, introduzindo-os assim no cotidiano. Investigaremos neste capítulo quem são os anjos, como foram criados, sua natureza, quantidade e organização. Tá bom? Então vamos por parte e a gente vai entendendo aos poucos aí tudo isso, né? Porque quando se fala de anjo há muita incompreensão, irmãos. Por que há muita incompreensão? Porque muitas vezes as pessoas saem daquilo que a Bíblia expõe. Então aquilo que a Bíblia traz sobre esses seres angelicais não só é suficiente, mas também a gente deve se conter nessas informações, tá certo? Porque senão a gente vai saindo muito por imaginatório, muito por talvez escritos aí que não tem base bíblica, que não tem suporte bíblico, que não é algo confiável, né? Por exemplo, a gente poderia ir até para os escritos judaicos. Os escritos judaicos vai falar lá que tem vários outros anjos e vai dar nome a eles. Tem até anja, né? No estudo hebraico eu não me lembro, Mari. Acho que nos livros... Aí sim, aí pode ser. Bíblia, né? Fala de... Isso. Aí pode ser. Agora, isso, aí os escritos hebraicos, né? Então, os escritos hebraicos, os estudos dos hebreus, dos judeus, aí você vai encontrar lá um anjo denominado de Rafael, né? Porque o Rafael é o anjo da cura. É o anjo da cura, né? Eles falam que é um arcanjo. Isso, que é o anjo da cura, que é Rafá, né? Cura, Sara, ou é Deus. Então, Deus cura, na verdade, né? O termo seria o anjo de Deus, mas que é destinado à cura.
que alguns vão até dizer que o João capítulo 5 era esse anjo que vinha agitar as águas. E a gente já viu em hermenêutica que possivelmente não era nenhum anjo. Né? Então, a gente já vai juntando as informações. Então, assim, há muitos escritos. A gente precisa ter cuidado se esses escritos eles estão coerentes com aquilo que a Bíblia ensina a respeito dessa doutrina, irmãos. Tá certo? Então, a gente vai ser muito limitado. Eu vou evitar de responder talvez algumas perguntas, mesmo porque eu não sei. Ou mesmo porque a Bíblia tem essa também, né, Jean? Às vezes não respondo porque eu não sei mesmo. Então, ou porque eu não sei, ou porque a Bíblia se limita. Então a gente vai se conter aí. Agora, se você quiser se aprofundar, então vai precisar pesquisar aí por si só, tá bom? Mas cuidado aí, tá bom? Cuidado com o autor, cuidado com... Por exemplo, irmãos, tem coisas que alguns autores afirmam e eu não me sinto seguro, eu vou colocar a compreensão suficiente para afirmar aquilo. E são homens que são homens considerados como homens sérios. Por exemplo, Russell Shedd é indiscutível, pode ser meio pentecostal, pode ser o meio histórico, né, os tradicionais, pode ser qualquer vertente da teologia. O Russell Shedd é um homem considerado, é um homem respeitado como uma referência de teólogo. Isso é um fato incontestável. Uma pessoa falar que o Russell Shedd é um herético, ensina alguma coisa errada, eu tô para ver, não vi ainda. Né? Como aparece tudo quanto é tipo de gente, não é que ele é infalível, não é nada disso, mas é um homem que é uma referência na teologia, né, Mori? Mais de 50 anos aí, ensinou teologia, 50 não, acho que uns 60 anos ensinando teologia, 67 se for mais preciso, porque me parece que em 1950 ele era doutor, era mestre em teologia, 1950. Faleceu agora em 2017. Então, contando aí 67 anos. 91 anos foi? 91 anos faleceu? Por aí. A questão é, então o Russell Shedd, a gente vai recorrer depois lá em Gênesis capítulo 6. O Russell Shedd, ele vai afirmar que aqueles filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens, de fato, eram anjos caídos. Ele vai falar isso. Ele vai afirmar isso, tá certo? Então é um homem considerável. Eu ainda não afirmo isso porque eu não me sinto seguro para falar isso. Não é, irmão? Então não é porque alguém fala, não é porque um autor ele afirma que a gente também vai falar isso. Então cuidado. Toda, irmã, venha. Amém. Pode vir, pode entrar, todas. A gente vai providenciar uma escada rolante ali para vocês, tá? Não chegar ofegante assim. Então, amados, vamos tomar cuidado nas pesquisas e tudo mais. Mas vamos lá. Categoria dos anjos, página 51. Página de número 51. Categoria dos anjos. Segundo as escrituras... Amém. A senhora é filmada quando passa assim. Olha que coisa bonita. Olha lá. Dê um tchauzinho lá, pessoal. Sacanagem. Eu não passei por aqui para não atrapalhar. Sacanagem. Quis aparecer na filmagem e eu que sou o culpado. Então vamos lá, irmão. Categoria dos anjos. Segundo as escrituras, Deus criou duas classes de seres inteligentes no universo. Os anjos e os homens. A classe dos anjos é de natureza superior à dos homens. Vamos ler o texto de Hebreus, já capítulo 2. Vamos lá recorrer a um textozinho bíblico. Todas as vezes que a gente tiver uma referência bíblica, é bom, né, irmão? A gente está indo recorrer. Lembrando que nosso estudo de teologia, a nossa base maior, o nosso conteúdo, nosso material principal é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, Hebreus capítulo de número 2, versículos de número 6 e versículos de número 7. Diz assim: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Referência ao Salmo de número 8, né? Salmo de número 8. Alguém lê o verso 7, por favor? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o corastes de glória e de honra. Opa, varão, vamos ler mais atentamente aí. Como que está escrito? Não é? Tu o fizeste Isso. um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória Isso. e de honra. E o constituísse sobre a obra das tuas mãos, né? Tá certo. Então, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Então, os anjos são seres superiores aos homens. Em quais sentidos? Bom, primeiro, eles não têm a limitação física que nós temos,
não é? Esses anjos, eles têm poderes que vão para além da capacidade humana. Então são seres, o Salmo vai dizer, são anjos poderosíssimos, né? Então você pega lá um anjo, no Antigo Testamento tem algumas passagens assim, que um anjo, apenas um anjo, ele destrói, ou ele mata, ele assassina. Assassinar, não sei se é o termo melhor. 185 mil soldados de guerra em uma única noite. Então, olha só com quem que a gente está lidando aqui. Com seres, um só ser angelical, ele é capaz de matar um exército de 185 mil homens em uma única noite, irmão. E pergunta se ele ficou cansado. Certamente não. Pergunta se Deus desse a ordem em seguida, mata mais 185 mil. Ele faria aquilo. Tá certo? Então são seres poderosíssimos. Onde que fala isso, senhor? Lá no Antigo Testamento. Para eu lembrar agora exatamente, eu não vou lembrar. Mas nós vamos chegar lá, não esquenta não, tá bom? Mas está lá no Antigo Testamento. Lá em Crônicas, se não me falha a memória. A gente vai dar uma pesquisadinha e depois essas referências a gente traz. Mas vocês já leram, né? Lembra aí? Então vai ler, mano. Você vai ler e depois vai lembrar depois que ler. Então o que acontece? São seres que são superiores aos homens nessas questões que eu falei para vocês, em outras mais. São espíritos, mesmo livro de Hebreus aí. Então só voltar uma página, capítulo 1, verso 14, vai falar a respeito aí desses seres, né? Verso 14 do capítulo 1 de Hebreus. Não são porventura todos eles, está falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então quem são os anjos? São espíritos ministradores. O que quer dizer isso? São espíritos que servem, são serviçais. Agora, serviçais de quem? Servos de quem? Dos que estão para herdar a salvação? Opa, não, a favor deles. A Servo favor. de Deus. Mas não são servos deles. Ah. De Deus. Entende? Entendi agora. Então são servos de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quem que os anjos obedecem? A Deus. A Deus unicamente. Os anjos não obedecem seres humanos nenhum, irmãos. Porque eu vejo uma loucura de alguns pregadores querendo mostrar a super espiritualidade deles, dando ordem para anjo. Anjo faz isso, anjo faz aquilo, anjo traz fulano aqui com a espada nas costas. E coloca logo, é bastante no canto. 8 em tal lugar, 10 em tal lugar. Beleza. Não é uma loucura, irmãos? Não é? Uma insanidade, uma incoerência teológica? Então, esses anjos, esses seres, eles não obedecem a homens nenhum, irmãos. Tá certo? Eles obedecem unicamente a Deus, que é o Senhor e Criador deles. Tá? Então, a gente está lidando aí com seres que é preciso compreender a natureza deles. Tá bom? Então, são superiores nesse sentido. Então, são espíritos, exercem uma série de atividades sob as ordens de Deus. Então, a gente já entende aqui que anjo não faz o que quer, o que dá na telha. Não é? Depois a gente vai discutir aqui se eles têm ou não livre-arbítrio. Mas anjo não faz o que quer. Está lá no céu, dando uma volta, olha para a terra, vou lá descer e fazer alguma coisa. Não é assim. Certo? Então, eles são servos de Deus. Eles ouvem e obedecem à voz de Deus e executam exatamente as ordens de Deus. Parte emocional eles têm? Mano, parece que não. Parece que não. Vamos ver aqui mais para frente se eles constituem uma pessoa. Né? Agora que eles têm características diferentes uma da outra, tem. Aí é fato. Aí a gente entende que eles têm... tem características diferentes, né? Mas fala assim, por exemplo, que o anjo se alegra, se entristece, tem ódio, ou raiva, que são emoções, né? Sentimentos. Aí me parece que não. Vamos chegar lá. Aí chegando nesse ponto, a gente pega os textos Tem uma bíblicos aí. passagem bíblica, acho que é no Novo Testamento, né? Que fala que para ele não fazer nada de errado com o anjo, que o anjo acho que não teria dolo dele. Não sei não, mano. Acho direito esse trem aí. Passa pra gente. Vamos ver. Vamos devagarzinho. Então, tudo bem, amados? Eu estou indo passo a passo aqui para a gente ir absorvendo bem. A palavra anjo, no hebraico, é malak. Eu estou aqui pronunciando de uma forma tosca, né? Tá? A pronúncia não é essa, mas vamos colocar o malak aí. No Malaquias.
Opa, olha o Malaquias aí. Então Malaquias é um mensageiro. O nome Malaquias significa mensageiro. Então Malaque é mensageiro, né? E no grego é ângelos ou angelos, tá? Ambas as expressões significam literalmente mensageiros. Esse termo aparece na Bíblia relacionado aos profetas, né? Ageu 1:3 aí, por exemplo, sacerdote, Malaquias 2:7. O espinho na carne de Paulo, vai lá, o mensageiro de Satanás, ou seja, um anjo de Satanás. Mas pelo contexto desses versículos, é possível saber se fazem referência a seres angélicos ou não. Por exemplo, a gente pega lá as cartas do Apocalipse. Lá não está escrito lá o anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Esmirna, o anjo da igreja... Quem são esses anjos? Não são os anjos. São os pastores. Porque são quem? Os mensageiros da igreja, né? Então, o mensageiro da igreja de Éfeso, o mensageiro da igreja de Esmirna. Então, anjo, é o sentido aqui, é mensageiro, mas referindo-se ao pastor, no caso. Então, quando fala alguns anjos lá no Antigo Testamento, ou sacerdote, ou profeta, são mensageiros. Então, a palavra, ela quer dizer literalmente isso, mensageiro. Uma pessoa que é enviada de Deus. Simples assim, tá bom? Só para a gente não querer, às vezes, achar que é algo muito complicado. Segundo alguns estudiosos, o termo anjo literalmente sugere a ideia de ofício e não a natureza do mensageiro. Os mensageiros de Deus, ou filhos de Deus, né, que é o chamado Benai Elohim, o Caio Fábio, ele tem um livro, tá, irmãos? Chamado os Benai Elohim, que são os anjos de Deus. Ele faz o comentário lá de Gênesis capítulo 6. Tá bom? Que é os gigantes. Que é os filhos de Deus que tiveram relação com as filhas dos homens. É os gigantes, né? Então assim, como o Caio Fábio é meio filme queimado, né? Uma pessoa que hoje, assim, infelizmente, muitas pessoas não dão crédito no que ele fala, e de fato, muita coisa que ele fala, me parece que ele saiu da coerência bíblica, mas se fala dele, então as pessoas já rejeitam. Mas o que ele fala é o que o Russell Shedd fala a respeito do texto. Mas calma que eu não quero nem entrar nesse negócio agora. É meio complicado, tá? Só para entender aí que o Benai Elohim é chamado de os filhos de Deus. E os filhos de Deus referem-se então aos anjos, né? Deus, ele tem, me parece, 4 ou 5 categorias de filho, né? Filhos por criação, filhos por eleição, filhos por adoção e filho por geração. 4 então, né? Categorias de filho. Lembra que a gente já falou isso em outra ocasião? Quem estava? Eu estou perguntando porque eu já falei isso em outras ocasiões. E tem gente que está aqui e estava quando eu falei. Mas não é obrigado a lembrar de tudo. Mas nós vamos voltar então. Quem são os filhos de Deus por criação? Os anjos. Quem são os filhos de Deus por eleição? Os judeus. Israel. Quem são os filhos de Deus por adoção? A igreja, nós. Quem é o filho de Deus por geração? Jesus. É o unigênito. Então, são filhos de Deus, são categorias que se enquadram os filhos de Deus. Aleluia! Então, vamos lá, irmão. Na página 52, vocês estão acompanhando a leitura? Página 52? Isso, varão. Faça aí que é coisa boa, viu? E os anjos de Deus dizem amém. Então, mensageiro de Deus ou filhos de Deus, como são chamados no Antigo Testamento, são uma categoria de seres que fazem parte da primeira criação de Deus. A palavra anjo, usada para designar os seres celestiais, portadores de mensagens divinas, passou a ser usada também para denominar todos os seres superiores aos homens, subordinados ao Criador, que habitam as regiões celestiais, ou seja, tanto anjos quanto demônios. Demônios, né? Tanto anjos quanto demônios. Tá certo? Então, aleluia. Vamos lá. Nas regiões celestiais, os anjos podem exercer atividade como guerreiros, adoradores. Está lá em Isaías 6:3, né? Os anjos de Deus, eles também adoram. Executores de juízos, protetores. Eles povoam o céu, mas podem interferir no mundo dos homens, se forem enviados. Se forem enviados. Eles não se sujeitam à ordem de nenhum outro ser e nem mesmo se comunicam com alguém por iniciativa própria. Olha, irmão, isso aqui é muito sério, tá? A Bíblia declara que eles trabalham em favor dos salvos. Nós já lemos lá. Tudo bem até aqui, irmãos? Então a gente falou da categoria dos anjos. Própria, então ele tem um livramento, então. Não, aqui está dizendo que eles não se comunicam por iniciativa própria. Não se comunicam por iniciativa própria, né?
Então, são seres que eles têm finalidade. Lembra a teleologia? Finalidade? Né? Então, eles têm finalidade. Amado, gente que anda por aí sem finalidade nenhuma, ou é uma pessoa fora do propósito de Deus, né? Ou são pessoas que não encontraram o propósito de Deus ainda na sua vida, ou o próprio Satanás. De onde viesse Satanás? De rodear a terra, passear por ela. Qual é o propósito? Nenhum propósito, desocupado para ver a vida dos outros, no caso de Jó. Então, entende? Os anjos não fazem isso, não. Essa ideia, irmão, que chega no culto, as cadeiras vazias, não, os anjos de Deus estão aqui. Calma aí. É assim, então? Está sentado nas cadeiras, inclusive? Então, tem algumas ideias que é meio estranha, né? Mas calma que a gente vai trabalhar isso aí também. A criação dos anjos. Os anjos foram criados por Deus, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, guardem aqui esse termo, que a gente vai lidar mais para frente, né? Eles estão se referindo a anjos, tá? A categorias de anjos. Tronos, dominações, principados e potestades. Isso são categorias de anjos, irmão, esses termos. Tronos, dominações, principados e potestades. Tá? São categorias angelicais. Tanto na questão de demônios quanto de anjos de Deus. Tá bom? Então a gente vai lidar com isso depois. Mas o texto está falando aqui então que todas essas categorias foram criados por Jesus. Né? Então o texto no final diz assim: tudo foi criado por ele e para ele. Então Colossenses 1,16 está dizendo que Jesus criou todos os seres angelicais. Então eles são criaturas de Deus. Tá? Então diz assim ainda o texto aqui: há indícios na Bíblia de que foram feitos antes da criação do universo. Olha só que interessante. Tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Esse exército inclui aí os anjos e o cosmo todo, tá? A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos. O exército dos céus te adora. Neemias capítulo 9 e verso 6. Só que eu quero pegar o texto com vocês em Jó. Jó capítulo 38, verso 7. Então Neemias 9,6 vai falar que Deus... Oi? Jó? 38 e verso 7. Neemias 9,6 vai dizer aqui que Deus criou esse exército celestial, esse exército do céu. Isso é referência aos seres angelicais, tá, irmão? E o Jó capítulo 38, versículo de número 7, também Deus, na conversa com Jó, vai estar falando a respeito da criação do universo, da criação do cosmos. E vai dizer o que então no verso 7? Pode ler ali, por favor. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, ou filhos de Deus. Isso. Então, quando Deus estava criando a terra, fundando a terra, a Bíblia vai dizer aí no texto, né, o próprio Deus dizendo, o próprio Deus falando isso, que os anjos estavam contemplando a ação criadora de Deus. E eles, os filhos de Deus, tem outro termo aí? Os anjos, os filhos de Deus. Ou os filhos de Deus no hebraico, né? Mas tem aí outra anterior que vem, que essa tradução não foi o que eu queria. Como que, bem no comecinho do versículo, outra tradução sem ser a do Erickson. Quando as estrelas da alva... Estrelas da alva. Estrelas da alva também faz referência aos anjos, tá? Estrelas da alva, filhos de Deus e os anjos. Então aí há 3 termos para os anjos. Então olha só, eles estavam o quê? Se regozijando. Então se entende que os anjos já existiam quando Deus criou a terra. Não é isso? Então os anjos são criaturas que foram criadas antes do que os homens, antes do que a terra e os homens. Tá? Então são seres que foram criados anterior. Aí depois a gente inclusive vai ver aí quantos números são os anjos e tal, e tudo mais. Tudo bem, amados? Vamos pegar essas informações básicas que é importante para a gente. Há apenas a descrição detalhada de um único anjo, no livro de Ezequiel, chamado de querubim ungido. Esse anjo, que mais tarde se tornará um diabo, por sua livre vontade, ocupou uma posição privilegiada em relação às outras criaturas de Deus. O Ezequiel, capítulo 28, verso 12 ao 14, que é a referência aqui, aí vai ter duas correntes de pensamento, irmãos, tá? Uma corrente de pensamento não vai aceitar que essa passagem está se referindo ao Satanás, né?
E outra passagem, que é o que eu prefiro, aceita que essa referência, de fato, é uma referência a Satanás. A referência ao rei de Tiro, de fato, historicamente, só que há características lá, na minha opinião, que não tem como se referir ao rei de Tiro. E esse estilo literário, esse estilo de texto, nós temos em outros textos, irmãos. Quando se faz referência a um rei, a uma pessoa, mas se referindo a uma segunda pessoa, né? Por exemplo, Davi, muitas vezes, ele faz referência a ele próprio, o que fizeram com ele, o companheiro dele, o que fez e que o traiu, e a gente vai ver a fundo, profeticamente, em relação a Cristo, a uma pessoa que traiu a Cristo. Eu estou falando do Salmo 22. 41 também. 41 também, né? Meu próprio amigo. Íntimo, a quem eu tanto amar, então é 41, não é o 22 não. É que o 22 também ele faz referência sobre que os cães o rodearam, meneavam a cabeça, que diz referência a um salmo que diz referência a ele, diz respeito a ele, a experiência de Davi, mas profeticamente a gente sabe que diz respeito a Cristo na cruz. Então é o 41, né? O 41 então também vai falar isso, é a experiência de Davi, falando a respeito de o seu amigo íntimo, que era o Aitofel, seu conselheiro, que ia com ele na casa de Deus, adorava e o traiu, levantou contra si o seu calcanhar. E a gente sabe que essa, profeticamente, diz respeito a quem? A Cristo e a Judas. E outras passagens mais de Salomão, por exemplo, tem lá Salomão, Deus se referindo a Salomão como seu próprio filho, mas em certo ponto do texto, aí a gente percebe que já não é a respeito de Salomão que Deus chama de filho, e sim a descendência de Salomão, né, o que vai assumir e vai perpetuar esse trono de Salomão, que é o próprio Cristo. Então essas passagens são comuns na Bíblia, tá? Então eu aceito isso, eu prefiro isso, eu acho coerente que a referência é de Tiro, mas quando fala, estavas no Éden, andava sobre as pedras, afogueava, era querubim ungido, não tem como isso se referir a um homem. Não são características, na minha opinião, que dá pra gente encaixar historicamente em uma figura que era o rei de Tiro, tá? Então eu vou partir desse pressuposto aqui. Tudo bem, amados? Então aí o tal do querubim ungido, então a gente já descobre que Satanás pertencia a uma classe de anjos que é chamada de querubim, tá? E a gente depois vai ver quem são os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos e etc. Os anjos, pelo fato de serem criaturas de Deus, não são eternos, nem possuem atributos como onipresença, onisciência ou onipotência. Nenhum anjo, irmãos, tá? Nenhum anjo. Também não devem ser adorados ou cultuados, embora até os homens de Deus tiveram esse desejo quando se depararam com anjos. Lembra? João, na ilha de Patmos. Quem mais? Josué também. Josué, é isso. Aquele anjo, Abraão também, né? Só que esse anjo de Josué e de Abraão era o próprio Cristo, irmãos. Tá? Inclusive, eles adoraram e não teve problema nenhum. O texto a gente percebe, né? A gente chama de a cristofania, né? Ou seja, a aparição de Cristo através de uma figura angelical. Então ali era o próprio Cristo. Teologia. Que foi de lá, foi lá. Isso, eram 3 anjos, né? Um era o próprio Deus ali. O de Abraão era, me parece, que era a manifestação do Pai em forma angelical. O de Josué me parece que é a manifestação de Cristo. Tá? Então, a segunda pessoa da Trindade. Ele falou que era conservo, não foi? Ele falou que era conservo de Josué? Não, aí é do João na ilha de Patmos. Não, quando ele se prostra, só um minutinho, quando ele se prostra, não faças tal. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus, né? Então, aí nenhum anjo de Deus aceita adoração. Se supostamente um ser angelical, aparecer a nós e a gente tentar adorá-lo e ele aceitar, irmão, não é anjo de Deus. Professor, só que nós não temos autoridade sobre o anjo, né? Não tem, jamais. Nós não podemos falar, me proteja. Então ele é um servo, mas nós não temos autoridade sobre ele. Isso não pode ser. Tem que pedir a Deus para Deus enviar ele, né? Isso. Ele é um conservo nosso, ou seja, é um servo conosco, né? Ele serve a Deus conosco. Ele nos serve porque na hierarquia do reino de Deus é invertido, né? Quem é maior serve, né? Ele serve nós através de Deus, a autoridade de Deus. Isso, exato. Ele não é nosso servo, eles são servos de Deus que nos servem
por conta do senhorio de Deus, ou de Cristo. Mas a gente não dá ordem a anjo, jamais. Não tem condições. Já pensou? Não tem. Mesmo porque ia ser anjo assim, Mata aquele cara. fazendo loucura, né, meu? E é por causa disso tem a palavra conservo. Isso, conservo, com discípulo, conservo, é junto com, né? Se fosse servo, ele obedecia a nós. Mas conservo tem que obedecer a Deus. Mas eles também são servos de Deus que nos servem. Então, de alguma maneira, eles nos servem. Só que não são nossos servos, são servos de Deus que nos servem. Como é o reino de Deus, é um reino de serviços, irmãos. Né? Se os anjos são poderosos e servem criaturinhas como nós, então nós também devemos servir a todos os demais. E uns aos outros. São lições, né, que eles nos passam só nessa atitude. Tu queria falar alguma coisa? Tem o Mário Persona fala que, se eu não me lembro, acho que é um anjo do Senhor ou anjo do Senhor que ele diferencia. Tá, nós vamos Que chegar o lá anjo também. do Senhor, Tem o anjo do Senhor, aquele que carrega o nome de Deus, tem né? O anjo do Senhor que ele Isso. fala que é o próprio Cristo. É o representante de Deus, né? Aquele que perdoa pecado. A gente vai chegar lá também. Calma que, né? São muitas informações que a gente precisa de devagarzinho. Mas estão compreendendo então aqui a questão sobre os anjos não devem ser cultuados, tá, irmão? E a gente vê, principalmente em igreja pentecostal, que quando se fala, irmão, que teve visão de anjo, quando se fala que o anjo chegou ali, a gente sabe que a gente é pentecostal, que o negócio muda. Se falar que Cristo está ali, que houve uma visão do Espírito Santo descendo como uma pomba, ninguém se manifesta, não é muito. Agora, se falou de anjo, aí vocês sabem, né? Ele é Gabriel, ele é Gabriel, ele é Gabriel. Vocês não conhecem não, Corinho? Não, vocês não são pentecostal por isso. Não ia nas vigílias, né? Mas tem anjo que... Ou tem anjo. Tem músicos que fazem assim, especificamente dos anjos e tal. Negócio. Mas vamos deixar lá, né, meu? Lembra daquela década de 90, irmão Ari? 90, final da década de 90, 97, 98, 99, irmão. Tem anjos voando neste lugar. Lembra até o padrão lá, o padrão. Isso, que era o carismático, né? Tava aquela questão toda, então era hinos que até exaltava os anjos, aquela coisa toda. Mas deixa pra lá, vamos voltar aqui, senão a gente faz uma saladinha. Não deve ser adorado ou cultuado. Esse direito pertence apenas ao Criador. Muitas dessas criaturas são representadas como sendo do sexo masculino. Vamos entrar aqui numa questão. E possuidoras de asas. As escrituras, porém, ensinam que os anjos são seres assexuados. O que é isso dizer? Mateus capítulo 22, verso 30. Eles não possuem sexo, ou seja, não são do gênero nem masculino e nem feminino. Então aí já nós vamos naquilo lá no começo. Que aqueles anjos caídos não tem nada a ver naquela mulher. Que não tiveram relação. Agora nós estamos falando de anjo de Deus, hein, Jean? Anjo de Deus. Lá, mesmo, mas eles também são anjos lá. Nós sabemos, porque eles eram anjos. Agora eles Anjo de Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta, varão, só para provocar. Sim, só um momentinho para... Senhora prestou atenção no que o Jean, o anjo do Senhor ali, falou, né? O mensageiro de Deus ali. Então, olha só. Mas se considerarmos que aqueles anjos, aqueles do capítulo 6 de Gênesis, poderiam ser demônios, ou seja, seres depravados, que poderiam assumir forma humana e ter relação com mulheres, aí a gente pode aceitar essa opinião. Entendeu, varão? Eu não estou falando nem que sim nem que não. Eu estou falando aqui... Você colocou uma questão, né? Isso. Vocês entenderam? Então, por exemplo, o próprio Russell Shedd, ele vai falar isso. Que aqueles filhos de Deus lá, que eram filhos de Deus no sentido que eram anjos. Só que eram anjos depravados, ou seja, anjos caídos, demônios. Que poderiam, como tal, assumir forma humana, e isso não é novidade, não é, irmão? Isso não é novidade. Assumir forma humana, e como tal, poderiam ter relações, sim, com seres humanos. Isso não é espantoso, não é herético. Mas eu estou colocando aqui o ponto de vista e levantei uma questão, como você bem disse. Né? Mas os anjos, a categoria, o ser angelical, não possuem sexo. Então são assexuados. Eles mesmos não podem reproduzir anjos. Embora eles poderiam até assumir forma humana e poderiam, inclusive, né, esses demônios ter relação... Estou falando aqui se fôssemos aceitar isso, tá? Se fosse, não estou nem afirmando nem que sim nem que não. Esses demônios poderiam sim, então, reproduzir seres humanos.
Porque eles assumiriam a forma humana, como tal, teriam propriedades humanas. Dá para entender esse negócio? Parece ser meio louco, irmão? Um anjo, um demônio, poderia sim assumir uma forma humana. Anjos de Deus não assumiram forma humana? Não se alimentaram? Eu estou falando de anjos de Deus. Não fizeram isso? Como que fizeram isso? Pela sua vontade própria? Não. Havia um propósito. Havia uma investida de Deus na ocasião. Né? Então a gente precisa ter só uma cautela para pensar isso, irmão. Tá? Eu sei que às vezes embaralha a cabeça, pode sair fumacinha aí do tico do teco. Né? Professor, professor. Aí muitos vai falar assim, tá vendo aquele lá, aquele endemoniado? O pai dele é anjo caído. Aí é perigoso, gente, né? Ele não chega tanto assim, né, mano? Mas diga aí, Erickson. Tem aquele livro lá que você falou que demônios não é aqueles que possuem a pessoa. Sim. Eles não podiam ter possuído um corpo de alguém. Poderia. Que aqui logo aqui na frente, aí ele, nos anjos tenebrosos, ele diferencia aqui, ó, de demônios e os anjos rebeldes. Eles falam que são entidades diferentes. Isso. Poderiam ter possuído, né? Possessão demoníaca. A gente até trabalha sobre isso aí. Mas o que o texto diz não são que foram homens possuídos, e sim que eram anjos. Essa que é a questão, você entendeu? Que eram anjos. Então esses anjos do capítulo 6 até poderiam ter feito isso. Eu estou tratando tudo aqui como uma hipótese, irmãos. Por favor, tá? Como uma hipótese. Calma. A gente está trabalhando só hipótese, depois a gente... Hã? Não estou afirmando nada. Só estou trabalhando em hipótese. Mas vamos voltar aqui porque o ponto é esse. São seres assexuados, não possuem sexo. Embora não tenha o nome de homem, Miguel, Gabriel, não é isso? Mas não quer dizer que eles são de gênero masculino. Eles não têm gênero, são espíritos. Espírito não tem gênero. Tá certo? Eles são assexuados. Eles não se reproduzem. É o que diz o capítulo 22 de Mateus, verso 30. Quando Jesus diz que nós no céu seremos como os anjos, que não se casam, não é isso? E não se... Isso, e não se dão a casamento. Então, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, nós seremos no céu possivelmente assexuados. Por causa daquela mulher que teve 5 maridos, né? Entrou nessa questão. Isso, exato. Foi isso aí, né? A respeito do... Não foi da Samaritana, mano. Aqui é a respeito do camarada lá que casou, Os 7 irmãos. Isso, aí a viúva negra lá que matou os 7 e não deixou nenhuma descendênciazinha, né? Essa passagem aí. Mas a questão é, o ponto então, os anjos são assexuados, tá? Não possuem sexo. Não são nem do gênero masculino nem feminino. Tudo bem, amados? E que sendo espíritos, não possuem necessidade de instrumentos de locomoção. Então, as asas aparecem nas visões dos profetas com significados simbólicos, por vezes indicando proteção, como a Arca da Aliança, por exemplo, né? Que os querubins estão lá com as asas estendidas, protegendo. Querubins, né, que tem asa. Então, não. Tem outros aí que aparecem com asas também, né? Os querubins, os serafins. Os serafins também, no capítulo 6 de Isaías. Os serafins tinham 6 asas, inclusive. Serafins. Serafim, Os né? querubins também aparecem com asas. Mas não quer dizer que eles são exatamente dessa forma. São visões, irmãos. As visões, elas sendo abstratas, né? Lógico, se é uma visão é abstrata. Mas elas, nessas visões, não quer dizer que o anjo ou esses seres angelicais, eles são exatamente como foram descritos. Quando esses anjos aparecem com aquelas características, havia, como eu disse, havia uma finalidade de Deus de transmitir alguma mensagem. Como o serafim, por exemplo. Vocês acham que o serafim de fato é feio daquele jeito? É feio, irmão. Imagina um ser com 4 rostos. Um rosto de leão, um rosto de águia voando, um rosto de boi e um rosto de homem. Imagina um ser aparecendo assim. É feio pra caramba, né? Será que eles são exatamente assim? Necessariamente não. Nem estou dizendo que sim, nem que não. Foi uma visão. Em visão, a gente não fundamenta doutrina. Tá certo? Precisa tomar cuidado nisso. Ah, o anjo de fato tem asas. Não sei. Quem é que sabe? É só simbólica aquela asa? Não necessita. Exatamente. Existe um simbolismo. Existe. Por que um tem 2, aparece com 2 e outro aparece com 6? E 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés. Por quê? Há uma pedagogia aqui. Há uma mensagem a ser passada com essa visão. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então,
Então, necessariamente, o anjo... E os anjos que não têm asa, não voa? Cada uma daquelas asas, cada um daquelas cabeças tem um significado. Exato, sim. Jesus é o anjo do Senhor e não tem asa. Quem? Jesus, não era? Aí não, veja bem, mano. A gente está tratando aqui dos seres, né? Jesus aí já não entra nessa categoria. Jesus é o próprio Deus. Quando ele aparece em forma, olha só, em forma, não é no ser angelical, é em forma, é visão, irmãos. É isso que eu estou tentando passar para Isso vocês. foi para Abraão, lá no Monte Moriá. Sim. É. Quem que foi em forma do quê? De homens. Que homem não tinha asa. Então os dois anjos estavam em forma de homens. Não, os três varões que aparecem são Não, homens. mas lá quando foi sacrificar. Calma aí, mano. Quando foi sacrificar Isaac? Ah, não, calma aí. É outra questão. Quando apareceu Abraão, são os três varões. Você está falando do... Depois do... Quando Que Abraão Abraão foi subiu, sacrificado, Moriá foi sacrificado. Quem apareceu lá? O anjo. O anjo. Esse anjo, possivelmente, era a manifestação de Cristo. É. Então, é por isso que a gente precisa pegar passagem por passagem para a gente saber, de fato, quando aparece a palavra anjo, é de fato o que? Anjo mesmo de Deus? É uma cristofania, né? Apareceu anjos em forma de homem, como foi o caso de Abraão. Eram 3 homens. 2 pro senhor. Não, eram 3? Eram 3. Um era Deus e 2 desceram para Sodoma e Gomorra. Ah, é verdade. Não é? E o que ficou era a própria manifestação de Deus. Vocês entendem? Então, a gente precisa analisar texto a texto para saber quem são de fato esses anjos, esses varões e etc. A gente só precisa entender o seguinte, que anjos, eles podem assumir formas humanas. Anjos podem aparecer em diversas outras formas que necessariamente não são como eles são, irmãos. Entenderam? Porque eles são espíritos, né? Exato, não tem forma corpórea. Essa é a questão. Por exemplo, qual é a forma de Deus? Deus tem olho? Deus tem olhos, né? Deus tem ouvidos? Deus tem narina? Deus tem narina? Como que ele cheira e não tem narina? Deus tem mão? Então a gente chama isso do quê? De uma manifestação de Deus através de formas para se comunicar. Assim também são os anjos, quando aparecem figuras, em formas, mas não necessariamente que eles são assim exatamente, irmãos. São visões, tá certo? Visões são doutrinas, visões são abstratas e não pode ser fundamentada doutrina em visão. Não, o anjo de fato, todos os anjos que voam têm asas. Todos os anjos são assim assados. Não, não são. É como fala que parte dos anjos foram presos, né? Uma vez estão presos, pode se prender um espírito, acorrentá-lo, colocar uma algema nele, um espírito? O Severino Pedro da Silva disse que essa cadeia que prendeu Satanás, ela foi confeccionada no céu. É por isso que ela pode ser. É claro, estão presos, mas é claro que não está preso com nada que é material. De Deus, né? Porque são espíritos e eles transcendem o que é material. Tem uma resistência. Agora... Oi? Deus Uma resistência neles. Bom, Deus é Senhor, irmãos. Deus é Deus. Então, quando diz que ele prendeu os anjos, pela sua ordem eles estão presos, acabou. Exatamente. Eles não podem sair. São restringidos. Isso não quer dizer que tem que ter lá uma cadeia fechada e a chave na mão do anjo carcereiro. Não é? Se Deus diz assim, ó, vocês vão ficar presos aqui, acabou, irmão. Não precisa um local, isso. Restringido. A ordem de Deus é suprema. Então a gente está lidando aqui com aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual difere daquilo que é material. Isso parece lógico, mas se a gente não dividir isso, parece que aí causa essas questões. Mas estão presos ou não estão? O que estão presos? Não, estão presos. Estão presos, o que é preso? Impossibilitados de ir a tais lugares. Estão limitados. Como foram? Não, nós precisamos de paredes, de portas, de grades, de corrente, de cadeia, de cadeado, de sei lá o quê. Esses anjos, ou no mundo espiritual, não se precisa dessas coisas necessariamente. É Deus que ordena. A ordem de Deus, ela é muito mais eficiente, muito mais poderosa do que qualquer outra forma, de qualquer outro utensílio, ferramenta e etc. É porque nós somos materiais, né? Então. Da matéria, mas eles não. Materiais. Isso. Não a matéria. Exato. Diga aí, Jean. Eu trouxe um ano sobre isso aí, sobre o rico e o pobre, né? Aí no meio... Tinha um abismo. Que é o... E esse abismo não poderia ser ultrapassado, não é? Agora veja bem,
eles são, tudo ali é espírito, meu. Então, se fosse uma questão geográfica, física, esses espíritos poderiam se locomover. Mas por que não fazem? Porque Deus limitou. Porque a ordem de Deus foi limitar esses espaços. Então Deus põe limites em tudo. O mundo espiritual é limitado por Deus em um monte de questões. O mundo físico, Deus coloca limitações também em um monte de coisa. Seja na natureza. O mar, por exemplo. A onda, é o Jó que diz isso, não é Jó? Vem porque não... 38:11, Mori. 38:11 de Jó. Até aqui virás, não mais adiante. Deus dizendo para o mar, para as ondas. Então, Deus que limita tudo, irmão. É tudo organizado. Deus... bagunçado. Não tá Deus dará, não. Esse... Tá certo. Então, bora lá. Apesar de alguns pensar que é bagunçado. Os demônios fazem o que quer. Estão pintando e bordando. Não é bem assim, não. Outros crentes falam assim, Satanás, põe a cabeça aqui, eu vou pisar na tua cabeça. Mais o meu pé aqui. Não é bem assim não, né? Então existem limitações. Nós precisamos, olha só, irmãos, há dois riscos aqui, quando a gente fala desse assunto. Supervalorizar esses poderes, inclusive de demônios, como também subestimar eles. Então são dois extremos, tá? São dois extremos, quando a gente fala de demônios. Ou tudo é demônio, a gente atribui muito poder além do que eles de fato têm, ou a gente despreza também o poder que eles têm. Então são dois extremos, a gente precisa achar um equilíbrio aqui. É o que eu falo, mas dentro das igrejas supervaloriza demais, né, o poder do diabo. Às vezes sim. Tudo é diabo, tudo é culpa do diabo, tudo é o diabo. Não é só dentro da igreja, é na vida, né? Inclusive, quem vai acabar com o seu salário se não dá dízimo. É o diabo. É mais fácil, né, irmão? A gente transferir a responsabilidade para ele, né? Delega mais poder a ele do que o que ele tem. Exato. Então a gente precisa ter cuidado, precisa compreender isso. Mas vamos ainda, a gente vai talvez discutir um pouco mais isso aí, tá? Só quero que vocês vão absorvendo aqui as informações básicas, são essas. Então são seres criados, né? São espíritos, ou seja, não têm uma forma corpórea. Eles são assexuados, não se reproduzem, não tem gênero, tá bom? Eles aparecem com asas, mas necessariamente não precisam de asas para voar, porque são espíritos. Andam na velocidade da luz, ou mais ainda, né? Então, numa fração de segundos, eles não são onipresentes. Mas se Deus der ordem, em fração de segundo, ou melhor, muito mais rápido, não tem nada que possa medir essa velocidade de um anjo. De local para outro. Isso, ou de um mundo para o outro, melhor dizendo. Por exemplo, irmãos, necessariamente os anjos não precisam estar aqui. Só que se Deus der ordem para os anjos, ou para um anjo, que ele execute alguma coisa na terra, ele sai lá da presença de Deus, vamos colocar assim, lá da eternidade, lá do céu, para que em uma velocidade tal que é inimaginável. E por que na coisa lá de Daniel demorou, acho que 21 dias? Batalha espiritual. Então, Ah, pode acontecer isso? Mas Pode. Calma aí. Nós estamos falando aqui de uma ocasião, de uma exceção e de algo específico. Quando a gente pega, irmãos, uma exceção e quer transformar em uma regra, aí é perigoso. A gente trata a exceção como? Como exceção. Quando a gente transforma a exceção em uma regra, ela vira regra, deixa de ser exceção, aí é perigoso. Existem exceções. O que houve ali? Houve, de fato, uma batalha espiritual. Mas toda vez há isso? Não. Claro que não. Agora, também há essa realidade? Há. Como uma exceção? Exatamente. Como uma regra? Não. Como uma regra, não. Qual é a regra? A regra é o seguinte, é que Deus dá ordem e o anjo vem e executa o que tem que executar. Ponto final. Tá certo? Agora, qual é a exceção? O que houve com Daniel. Pode haver aquilo? Pode haver. Agora, aquilo é um propósito de Deus, uma pedagogia de Deus. Deus deixou aquilo registrado e aquilo acontecer para nos ensinar que também é essa realidade. Aí de lá a gente vai extraindo um monte de lição. Entenderam, irmão? Agora, cuidado com que a exceção vire uma regra. Isso que é o perigoso. Então, quando a gente pega ocasiões na Bíblia que aconteceram e a gente fala, não, se aconteceu uma vez, então acontece isso toda vez. Não, cuidado. Isso que é o problema dessas falsas doutrinas. Né? Vai lá, Paulo pega o seu lenço e joga lá e o camarada é curado. Então faz isso o quê? Uma doutrina. Aí os caras pegam os lenços. Não, Paulo fez assim, então vamos fazer assim. Então, culto do lenço ungido. Sai jogando lenço todo mundo para curar. Aquilo virou uma doutrina, né? Virou um comportamento, uma regra. Mas por que foi feito isso? Porque pegaram uma exceção e quiseram fazer
e uma regra. Então isso que a gente tem que ter cuidado, não precisa ter uma coerência para agir assim. Tá bom, amados? Posso acabar aqui o texto? Então, as asas aparecem nas visões dos profetas, significando significados. Vamos ler. As asas aparecem nas visões dos profetas com significados simbólicos, por vezes indicando proteção, como a Arca da Aliança, ou rapidez, como na ocasião de Daniel. Ou ainda reverência, como na visão de Isaías, né? Então a gente já viu isso aí. Alguns estudiosos chegam a ensinar que no céu os crentes tornar-se-ão em anjos, assumindo assim uma nova natureza. Eles confundem o texto no qual Jesus está respondendo ao Sal dos Seus, que é o grupo religioso da época, né? Se no céu os cônjuges continuam casados, aí ele está falando de uma coisa. Jesus explica que no céu não há mais vínculo conjugal, assim como os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Os homens também não terão preocupação com isso na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Já para lá, acho que alguns não entenderam. Portanto, a intenção de Jesus não era declarar que os homens serão anjos, mas que terão uma condição igual a deles. Não há, guardem isso, grifem isso, irmãos, tá? Sublinhem, faça alguma coisa aí. Não há possibilidade de homens transformarem-se em anjos, pois são de categoria distinta na criação divina. Então, anjo é anjo, ser humano é ser humano. Nunca um anjo vai se tornar um ser humano na natureza. Nunca um ser humano se tornará um anjo também na natureza. No céu, quem nós seremos? Seres humanos. E os anjos? Anjos são seres angelicais. Se eles vierem para a Terra, passam a ser o quê? Anjo. O ser humano não nasce anjo e depois vira ser humano. Não tem condição. Então são naturezas diferentes. Naturezas não são mudadas, irmãos. Tá certo? Não são mudadas. Animal sempre será animal. Ser humano sempre será ser humano. E anjo sempre será anjo. Não tem como isso ser mudado. É criação de Deus. Outra limitação que Deus coloca. Então não tem como isso mudar. Então seres humanos regenerados, salvos por Cristo, transformados, glorificados no céu, continuarão sendo seres humanos. Espíritos glorificados, mas serão seres humanos. Com as suas características de ser humano. Como vontade. Só que a diferença é que no céu, a vontade desse agora homem regenerado e glorificado será uma vontade perfeita. Fará a vontade de Deus, desejará a vontade de Deus. Percebe, irmão? E a sua vontade será boa, agradável e perfeita. Só que será ainda uma pessoa com vontade. Só que essa vontade será a vontade exatamente que Deus queria que essa pessoa tivesse quando ela foi criada lá antes de pecar. Entenderam? Né? Então, quem seremos nós na eternidade? Igual os anjos que passaram a ser quando decidiram não se rebelar, os que não se decidiram rebelar. E quem são os anjos hoje? São exatamente os seres que Deus queria que eles fossem quando foram criados. Mas para que isso acontecer, eles tiveram que pegar o seu livre-arbítrio e entregar a Deus. Olha aí, Jefferson. Livre-arbítrio. Entregaram a Deus. Então os anjos têm livre-arbítrio hoje? Não. Por que não? Porque eles decidiram entregar a sua vida, a sua existência ao Senhor deles. Tá certo? Então os anjos têm vontade própria? Não tem. A vontade deles é executar a vontade de Deus. E nós, cristãos, não deveríamos também ter livre-arbítrio? Porque quando aceitamos a Cristo, deveríamos pegar a nossa vontade, entregar para Cristo e fazer somente a vontade de Cristo. Só que nós ainda, embora alcançados pela graça, salvos e regenerados, ainda somos um pouco rebelde, que de vez em quando a gente quer fazer o que a gente quer. Mas todo cristão não deve ter livre-arbítrio não, irmão. Porque eu decidi, quando aceitei a Cristo, entregar o meu livre-arbítrio a Cristo. Porque reconheci eu, André, que não conseguia bancar minha vida. Que eu era insuficiente. Que eu precisava do Senhor e Salvador na minha vida. Sendo Ele Senhor e Salvador, então eu preciso entregar minha vontade a Ele. E hoje eu oro a Deus, Senhor, faça-se a tua, não a minha. Mas de vez em quando, né, irmão? Não é sempre não, né? Hoje, por exemplo, não deve ter acontecido isso. Nem ontem, nem sábado, nem sexta passada, nem o ano passado.
Não deve ter acontecido isso? Claro que acontece. Mas o que a gente busca, persegue, é fazer isso. Pegar a nossa vontade, subjugar o senhorio de Cristo. E eu não devo ter mais livre-arbítrio. Então o cristão não deve ter. Tem que lutar todos os dias para pegar a sua vontade própria e entregar a Cristo, o senhorio dele. Porque a vontade dele, sim, é boa, agradável e é perfeita. A minha não. A minha não. Então eu não quero fazer a minha vontade. Tá certo? Os anjos também. Então a gente vai, depois no intervalo, falar sobre os anjos eleitos. Quem são esses anjos eleitos? Nós vamos falar sobre isso.